Meninas e meninos do meu coração varonil, você que vai prestar o concurso amanhã de Osasco, você não viu hoje, no Estratégia, a nossa revisão final na parte de improbidade administrativa. Ficou faltando só isso. Porque o professor fala demais, prolixo, e acabou avançando em relação a 1 hora que eu tinha no cronograma para passar o conteúdo a vocês. Então, rapidamente, temos aqui algumas sentenças que já caíram na sua banca VUNESP. Vem comigo, faço a leitura e apresento a resposta rapidamente. Nos termos da lei, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou também enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável do inquérito representar o Ministério Público para a indisponibilidade dos bens. Isso é previsto logo na parte introdutória da Lei de Improbidade Administrativa. Não é a autoridade administrativa que decreta a indisponibilidade. Não é o Ministério Público que decreta a indisponibilidade. A autoridade administrativa requer ao Ministério Público e o Ministério Público requer ao juiz. E é o juiz que tem o poder geral de cautela. Em havendo prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito, a sentença é verdadeira. Vamos à segunda sentença. A segunda sentença diz que o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio ou se enriquecer está sujeito às cominações da lei, até o limite do valor da herança. Essa sentença também é verdadeira. O sucessor ele até responde, mas por conta da intranscendência da sanção, uma sanção que é aplicada ao agente público não pode se estender ao sucessor, porque ele não praticou o ato de improbidade. Porém, o dever de reparar, a reparação se estende ao sucessor, só até o limite da herança transmitida. Isso está na lei, isso também é previsto constitucionalmente, o item é verdadeiro. Item 3. As disposições da lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta. Essa sentença é verdadeira e só vem trazendo o seguinte: além do agente público, que é o nosso sujeito ativo primário, principal, nós podemos ter também como sujeito ativo da improbidade o terceiro. Esse item é verdadeiro, mas o terceiro tem que agir dolosamente. Ele tem que conhecer da condição do agente público e mais, não há improbidade administrativa só contra o terceiro. Então, além de a conduta do terceiro ser dolosa, além de ter um agente público, deve ter um agente público no polo passivo da ação. Necessariamente, caso contrário, não há improbidade cometida isoladamente pelo terceiro. Então, além dos agentes públicos, a lei também recai sobre terceiros que dolosamente tenham contribuído para o ato de improbidade administrativa. Verdadeira sentença. Mais uma sentença. Estão sujeitos às penalidades desta lei quando praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção de órgão, limitando-se, nesses casos, a sanção patrimonial, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Quando a gente abre a lei de improbidade administrativa, encontramos, além do sujeito ativo, aquele que pratica a ação, que é o agente público, eventualmente um terceiro, também o sujeito passivo. O sujeito passivo é o que sofre a ação. Exemplo da administração direta, indireta, autárquica, fundacional, subsidiárias, entidades controladas pelo Estado. Isso está no caput, no comando, na cabeça do artigo 1º. O parágrafo único é o que espelha essa sentença. Além desses sujeitos primários, nós temos os acessórios, os secundários. Basta que haja uma contribuição financeira do Estado para que a entidade se aloque como sujeito passivo. Mas, nesse caso, a sentença diz claramente, só restrita a sanção patrimonial, e ainda assim no que diz respeito ao que o cofre público contribuiu. Então, se você teve uma lesão de 2 milhões de reais, mas a contribuição do Estado ou do município para a entidade foi apenas de 1 milhão de reais, saiba que na improbidade só vai ser cobrado o valor de até 1 milhão, que é a sanção patrimonial restrita ao que o cofre público contribuiu. Então esse item também é verdadeiro. Próxima sentença: constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário agir negligentemente. Eu não vou nem continuar a leitura. Esse item é verdadeiro. Você vai guardar na prova que existem 3 tipologias: enriquecimento ilícito, do artigo 9º, prejuízo ao erário, do artigo 10º, e ferimento a princípios da administração, artigo 11º. Dessas tipologias,
Uma única admite, além do dolo, que é a conduta intencional, o querer fazer, a conduta não intencional, que é a culpa grave, o erro grosseiro, prejuízo ao erário. Então aqui se fala negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas das parcerias com a administração. Negligentemente é a conduta culposa, então só poderia ser prejuízo ao erário. A sentença é verdadeira, porque não se enriquece sem querer ou não se comete ferimento a princípios sem querer. Tem que ser conduta dolosa. A culpa só é elemento de vantagem suficiente para a configuração do ato que causa prejuízo ao erário. Vamos à próxima sentença. O Ministério Público propôs uma ação civil pública em face do presidente da Câmara Municipal, que teria contratado serviço de informática para a transmissão das sessões, mas ele não procedeu à licitação. Segundo a lei de improbidade, frustrar a licitude da licitação, atenção, frustrar a licitude da licitação, frustrar a licitude da celebração de escolha de parcerias com a administração pública, incorre-se em prejuízo ao erário. E aí, na visão do STJ, esse prejuízo ao erário, ele, no caso de se frustrar a licitude da licitação, ele é considerado in repsa. In repsa, o que é isso? Presumido. Por que presumido o prejuízo? Eu não sei se, ao realizar a licitação, de repente, a administração pública conseguiria ou não selecionar uma proposta mais vantajosa. Então, o STJ entende que, ao não fazer a licitação, eu, STJ, presumo que houve prejuízo ao erário. Ainda que você alegue, ainda que você demonstre que o preço é competitivo, é compatível com o de mercado, eu não vou deixar de considerar prejuízo ao erário, porque ele é presumido. Quem sabe que com a licitação o preço não seria melhor. Então, considera-se in repsa ou presumido frustrar a licitude da licitação. Então esse item também é verdadeiro. Próxima sentença. A celebração do contrato de rateio do consórcio sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades específicas em lei tipifica em tese ato de improbidade administrativa, verdadeiro, que causa prejuízo ao erário. Nós já vimos durante a nossa revisão o que é o consórcio público e vimos que a forma que tem a entidade política de contribuir para o dia a dia, para que o consórcio movimente-se, é o contrato de rateio. Então, cada entidade política consorciada ingressa com recursos financeiros, prevendo em seu orçamento, claro, dotações específicas para o contrato de rateio do consórcio público. Quando ela não prevê na lei orçamentária, ela se incorre em improbidade administrativa, da tipologia prejuízo ao erário. Então, guarda aí, essa sentença também é verdadeira. Próxima sentença. O agente público que atentar contra os princípios, negar publicidade, está cometendo um ato de improbidade, verdadeiro, e ficará sujeito à sanção de contratar com o poder público. É cara da VUNESP. Aquela nossa tabelinha, né? Qual a gradação da suspensão para ferir princípios, prejuízo erário e enriquecimento ilícito, qual a gradação para a multa civil e como funciona a proibição de contratar. Então vamos lá. Proibição de contratar por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos. Ferimento a princípios, prejuízo erário e o mais grave, enriquecimento ilícito. Multa civil, até 100 vezes a remuneração do agente, até 2 vezes o prejuízo erário, até 3 vezes o enriquecimento ilícito. Então, ferir princípios, até 100 vezes a remuneração do agente. Suspensão dos direitos políticos, 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Sempre do menos grave ao mais grave. E aqui se diz 3 anos. Então a sentença é verdadeira. Proibição de contratar por 3 anos quando se fere um princípio da administração pública. Próxima sentença. O agente público que pratica ato de improbidade que atenta contra os princípios está sujeito a várias penalidades, que podem ser concorrentes, leia-se, cumulativas ou não. Tudo depende da cabeça do juiz. É o juiz, no momento que vai decretar em sua sentença, pela dosimetria da pena, se aplica uma ou não aplica nenhuma, ou aplica todas. Isso depende do juiz. Está sujeito, dentre elas, à perda da função pública e também à suspensão dos direitos políticos. De todas as consequências do ato de improbidade administrativa, saiba que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos ficam a depender de a sentença judicial transitar em julgado. Então a sentença é verdadeira. A lei de improbidade
que, independentemente das sanções penais e civis previstas, na hipótese que importa enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos será de 8 a 10. 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10. Verdadeira sentença. O senhor X, servidor estadual, recusa-se a declarar seus bens. Esqueça seu nome, esqueça o seu sobrenome. Forgot your name, don't remember my name, my last name. Mas não se esqueça, se você deixar de prestar declaração de bens, está sujeito a demissão a bem do serviço público. A sua banca troca a demissão por advertência, suspensão, não se deixe trair. Demissão. Então a sentença é verdadeira. A posse e o exercício, inclusive, ficam condicionados a você apresentar. Não é só a posse. Na posse você apresenta declaração de bens e rendas. Por quê? Para eu acompanhar a sua evolução patrimonial. E evolução patrimonial expressiva, que não seja compatível com a sua remuneração, pode configurar futuramente enriquecimento ilícito. Por isso que você apresenta durante a posse e também durante o exercício. Anualmente, você vai lá e apresenta essas informações. A sentença é verdadeira. Os atos de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário, sem prejuízo da ação penal cabível, sendo que as ações destinadas a levar a efeito essas sanções podem ser propostas em até 5 anos após o término do mandato, do cargo em comissão ou função de confiança. Esse trecho na lei é extremamente importante, cuida da pretensão do Estado punir o servidor. A perda da pretensão do Estado punir é o que a gente chama corriqueiramente de prescrição. A prescrição, ela se dá para os agentes administrativos em geral, segundo suas leis específicas. Agora, se você é detentor de cargo em comissão, e essa questão cai demais em prova, ou mandato eletivo, o prazo prescricional não se computa, não se inicia quando da prática do ato, ou mesmo do conhecimento do fato. Esse prazo de 5 anos só se inicia quando você sai do cargo. Sai do cargo. Guarda carinhosamente essa informação, a sentença é verdadeira. E nossa última sentença, e como eu propus a vocês, todas elas verdadeiras. Nosso curso, nossa revisão dessa véspera, importante véspera de um concurso para você, para nós também, coloquei aqui sentenças, 99% delas verdadeiras, para que a sua cabeça seja alimentada pelo que é verdadeiro. Verdadeiro. Não tem a informação do que é falso e do que é verdadeiro, porque você vai levar as duas. Então todas são verdadeiras. Os senadores e deputados gozam de imunidade parlamentar, sim, mas no entanto, como essa imunidade é criminal, a improbidade não constitui crime, não há impedimento da Lei 8429 também para o agente político. Leva para a sua prova, carinhosamente, 2 informações finais. A primeira é que, exceto o presidente da República, que não responde pela improbidade da Lei 8429, qualquer outro agente político é suscetível de responder por improbidade. Primeira informação. Segunda informação, não há foro por prerrogativa de função para os agentes políticos que possam vir a responder pela Lei 8429. Por quê, professor? Eles vão responder na primeira instância, vão responder por lá, porque o foro é para crime, improbidade não é crime, é um ilícito civil. E uma última informação, tem caído na prova da VUNESP, e aí é o pulo do gato, deixei para falar no final. Quando o ato de improbidade administrativa for culposo, a ação de ressarcimento vai prescrever em 5 anos. Quando o ato de improbidade administrativa for doloso, intencional, fraudulento, praticado em conluio, de má fé, você vai guardar que a ação de ressarcimento é imprescritível. É isso aí, pessoal. Fizemos nossa parte por lá na revisão, no Estratégia, a equipe extremamente dedicada a vocês. E agora esse breve apanhado, breve considerações sobre a improbidade, não deixem de ver, tá? Não deixem de ler, façam uma boa prova, fiquem com Deus. E estamos aqui antes, durante e após. Terminou a prova, entre em contato com a gente para ver se cabe algum recurso que a gente possa te ajudar de alguma forma. Fique com Deus, uma excelente prova e até um próximo encontro.